Meus irmãos, bom dia, tudo bem? Rony aqui, ou Robson, eu sei que alguns me conhecem como Rony, outros como Robson. Eu quero pedir desculpas porque eu estou de óculos aqui, eu acordei mais cedo hoje, fui levar minha esposa no trabalho e estou na minha sala aqui, o sol está batendo de frente, e o olho toda hora aperta para fechar e o óculos dá uma aliviada. Como eu disse, pessoal, na quinta-feira eu ia deixar uma palavra a respeito de Jesus, a respeito de Jesus, da pessoa de Cristo e porque ele nos chamou para o seu reino, né? Como eu coloquei no grupo, em relação ao evangelho, são poucas pessoas que querem o evangelho, até porque fica muito difícil você querer algo que você não sabe o que é. E como o evangelho é pouco pregado, na verdade, né, são poucos que pregam o evangelho, por isso que são poucos mesmo que acabam se voltando para uma palavra verdadeira, para a palavra simples do evangelho. Eu queria, como eu coloquei no grupo, queria falar um pouco sobre a pessoa de Cristo, antes que eu entrasse exatamente no tema sobre a pregação do evangelho, né? Eu queria falar um pouco sobre a pessoa de Cristo e por que ele nos chamou para o seu reino. Aqui, eu creio que aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, nos dá uma explicação, né? Claro que nós não vamos nos limitar só à leitura da Bíblia, da Escritura. Nós sabemos da importância de nós de lermos a palavra, de lermos a Escritura, mas nós sabemos que todo o nosso relacionamento, tudo que envolve nossa vida com Deus não está limitado somente à leitura bíblica, porque nós temos um relacionamento com Deus, os homens da Bíblia tiveram um relacionamento, ficou registrado na história, está aqui na Bíblia, né? Mas eu sei que eu e você, cada um de nós temos uma caminhada com o Senhor, nós temos uma história, nós temos nossas experiências pessoais com o Senhor, e isso poderia se tornar uma outra Bíblia ou um livro qualquer. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E Deus, ele se manifesta na história. Deus se manifesta na vida dos homens. Quando nós lemos a Bíblia, né, nós vemos aqui a manifestação do Senhor, vemos a manifestação dos homens, o comportamento de Deus, o comportamento do homem, vemos Deus falando com o homem indo falar com Deus. Então, assim, a Escritura, a Bíblia, é um relacionamento de Deus com os homens. Está registrado porque os homens quiseram registrar por questões culturais e outras porque Deus quis e permitiu. Tá bom? Queridos, aqui em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, se você quiser ler todo, leia, mas eu quero falar um pouco a respeito da pessoa de Cristo, de quem ele é, falar um pouquinho sobre isso, tá? E um pouquinho sobre por que ele nos chamou para o seu reino. A partir do versículo 5, Paulo diz o seguinte, ele escrevendo aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, eu quero pegar esse texto aqui nessa manhã e falarmos um pouquinho sobre quem é Jesus. Eu sei que muitos de vocês já ouviram falar sobre quem é Jesus, já tem experiência com o Senhor de quem é Jesus, e isso é maravilhoso, talvez experiências bem mais profundas do que eu já tive, do que outro irmão já teve. E, queridos, o texto aqui diz que Jesus, Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento foi esse? E por que ele teve esse sentimento? E embaixo vai dizer o seguinte, que mesmo ele existindo em forma de Deus,
não considerou o fato de ser igual a Deus, a que devesse se apegar, mas ele escolheu, ele preferiu produzir dentro nele outro sentimento, um sentimento de mesmo tendo toda a glória nos céus, ele preferiu se esvaziar. Ele preferiu colocar nele, permitir nele o sentimento de humildade. Ele precisou se esvaziar para se tornar aquilo que ele não era, porque ele era Deus. Ele é Deus, mas preferiu, em algum momento da história, se esvaziar e se tornar homem, porque ele não é homem, ele era Deus, mas com um propósito do Pai, ele escolheu se esvaziar. É isso que Paulo diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem que haver em nós esse sentimento de humildade, de querer se esvaziar, e muitas vezes nós não vamos nos esvaziar de coisas boas como Jesus fez, né? Da sua glória, do seu poder, da sua grandeza. Muito pelo contrário, muitos de nós, se não a maioria, vai precisar se esvaziar do velho homem mesmo, de coisas ruins. E se você tem algo que você considera bom, né, que você considera luz, a Escritura ainda diz: cuidado, para que a luz que há em ti não seja trevas. Porque muitas pessoas acham que elas são grandes coisas, na verdade não são. Então, querido Jesus, o Verbo de Deus, como João diz, o Verbo, a palavra de Deus, ele escolheu se esvaziar. Então, Jesus, em sua grandeza, escolheu se esvaziar, diferentemente de Satanás, que em sua pequenez escolheu se exaltar. E por causa disso, porque Jesus escolheu se esvaziar, se humilhar e ser fiel até a morte, a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. A ele foi dado um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, querido, é muito mais do que nós pensamos e imaginamos. A Escritura não nos revela Jesus completamente. Quem nos revela Jesus completamente é o Espírito Santo. Por isso que ele falou: eu vou e é necessário que eu vá, porque se eu não vir, o Consolador não vem. Porque ele vos revelará e vos ensinará e lembrará toda a verdade. Então Jesus, querido, é Deus. Então, quando eu falo de pregar o Evangelho, eu estou falando de pregar a palavra de Deus, que não é somente a Bíblia. Aquilo que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Então, o que Deus tem preparado para nós, olho nunca viu, ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao coração do homem, isso não pode estar na palavra. Isso não pode estar, digo, na Escritura, na Bíblia. Então Jesus tem muito mais para se revelar. E o Evangelho é simples, porém poderoso. Paulo disse que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então vamos parar um pouco, refletir. Queridos, e quando eu falo que nós precisamos pregar o Evangelho, não é por obrigação, mas por gratidão. Porque só quem conhece o Evangelho de Jesus, e somente o de Jesus, sabe o que eu estou falando. O Senhor não precisa que eu pregue. Não precisa. Eu prego por gratidão. Eu já pensei em parar de pregar, porque eu sei que Deus não precisa de mim. Mas o Espírito que há em mim, o Espírito de Cristo, que me convenceu do pecado, do juízo, da morte, esse Espírito que me visitou quando eu tinha de 15 para 16 anos, ele me convenceu de algo. E de lá para cá eu não fui a mesma pessoa. Por isso que eu prego o Evangelho. Eu falei assim, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu percebi que algo ao meu redor, mesmo falando de Deus, pastores, igreja, irmãos, algo de errado, algo muito limitado. Eu falei assim, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu não quero conhecer simplesmente um doutor da lei e achar que legal.
Que pregação legal, concordo. Não, eu quero te conhecer, já que isso é possível por causa do teu sacrifício, por causa do que o Senhor fez na eternidade, como Isaías disse, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então algo é muito mais profundo do que uma leitura bíblica. A leitura bíblica tem sua importância e tem seu lugar. Mas eu quero te conhecer e conhecer o Senhor. Isso significa ter um relacionamento com Ele. Amém? Então, queridos, eu queria falar um pouco sobre a pessoa de Cristo. Como eu falei, é pouco. E porque Ele nos chamou para o seu reino. Ele nos chamou para o seu reino porque, como está escrito, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós precisamos receber a palavra da verdade, a palavra da justiça, a palavra do reino dele, para que o reino dele nos habite e a gente compreenda o significado e o real sentido da vida. Eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal no YouTube é O Sentido da Vida /Rony. Eu botei Rony porque, como eu sou novo no YouTube, se você não colocar lá /Rony, o YouTube não vai abrir o vídeo para você. E o sentido da vida é conhecer Jesus. Lembra de Marta e Maria? Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta foi fazer um cafezinho para Jesus, preocupada em agradar Jesus. Isso é legal, é muito bom você querer agradar as pessoas, principalmente quando você vê algo de bom nela, quando ela tem algo de bom para oferecer. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo para Jesus. Jesus não gosta de pessoas que puxa saco, né? Numa linguagem popular. De pessoas que estão preocupadas simplesmente em fazer algo que agrade a Ele. Porque o interesse maior de Jesus não é que a gente o agrade do ponto de vista, como é que eu posso dizer, do ponto de vista psicológico, porque Jesus já é completo, Ele não precisa ser agradado. Jesus não precisa ser amado, Ele quer ser amado porque Ele é amor e quer nos ensinar o amor. E diferentemente de Marta, Maria, quando Jesus entrava na casa, Maria sentava aos seus pés e o ouvia da hora que ele chegava à hora que ele saía. E Jesus, vendo a ansiedade de Marta, a preocupação de Marta em agradá-lo, em fazer um cafezinho, Marta, mestre, por que não manda Maria vir terminar esse café para a gente servir o Senhor e o Senhor ficar feliz da vida? Aí Jesus, Marta, por que você está tão ansiosa e preocupada com as coisas? Maria escolheu a melhor parte, ou seja, a melhor parte é ouvir Jesus. A melhor parte não é ouvir Rony. A melhor parte não é ouvir outras pessoas, apesar que é importante. A melhor parte de ouvir Jesus é conhecê-lo, é saber o que ele tem para nós. Maria sabia o que ela estava fazendo quando ela se assentava aos pés de Jesus para ouvi-lo, porque quando ele abria a boca, dali saía a vida, saía a esperança, saía a salvação, saía o poder de Deus, saía o Evangelho, que é o poder de Deus, como Paulo falou. Amém, queridos? Então, Cristo, ele nos chama para o seu reino porque ele quer nos mostrar, e não só nos mostrar, é fazer nós vivermos já aqui na terra, a experimentarmos o real significado e experimentarmos na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa vida, em nosso ser, o Evangelho. O Evangelho, que é uma boa nova que veio do céu. Porque se nós não recebermos ainda aqui na terra o reino dos céus, através da pregação do Evangelho, nós não vamos viver a vontade de Deus, vamos viver religião. Vai ser legalzinho ir para uma reunião, ir para uma igreja, ou seja lá o que for, embaixo de uma árvore, falar a respeito de Deus, o nome de Jesus, mas se não for o Evangelho puro e simples, porém poderoso, não vai adiantar nada, porque só o Evangelho de Jesus, ele restaura as pessoas. Ele restaura. Quando eu tinha 15 anos para 16, eu aceitei Jesus. Eu fui visitado pelo Espírito de Cristo no meu quarto. Um jovem orava por mim, me jejuava, eu não sabia. E o Senhor, ele me visitou. Um jovem, ele orava por mim e ele falava: Senhor, toca no coração daquele jovem. Toca no coração daquele jovem.
E aí eu estava no meu quarto e recebi uma visitação, um calor no espírito, algo que dizia assim, não no ouvido natural, mas no ouvido espiritual, no ouvido da alma, do espírito, algo. Porque eu conhecia aquele jovem, ele orava por mim, ele me visitava para ir para a igreja. E tinha uma reunião também. E no dia de sexta-feira, 7 de abril de 2000, o ano eu não lembro exatamente, se foi 2003, 2005, 2008, não lembro exatamente. Mas o Espírito de Cristo, ele me convenceu, vá atrás daquele jovem, vá naquela reunião. Quando eu fui, geralmente a reunião tinha 10, 12 pessoas, nesse dia não tinha uma pessoa. Aquele jovem, ele sentou na minha frente, pegou nas minhas mãos e perguntou: o que você acha? O que você acha do sacrifício de Cristo? Aquilo foi como uma espada de dois gumes que me atravessou a alma. E naquele exato momento eu fui convencido que eu sou pecador. E respondi para ele. Eu acho que foi a maior demonstração de amor pela humanidade, por mim. Ele falou, é verdade. E ali eu fui convencido. De lá para cá eu comecei a conhecer o Senhor e prossegui em conhecer o Senhor. E um tempo depois eu estava numa oração, eu estava numa oração dentro da minha casa, minha mãe, minhas irmãs, tinha mais duas jovens, uma senhora, e o Senhor, ele se manifestou naquela oração, ele falou comigo, ele disse, Rony, ele me chamou de Rony, ele falou assim, Rony, filho, eu te amo, e independente do que acontecer com você, na sua vida, eu vou cuidar de você. E aquela jovem que recebeu, e aquela jovem que abriu a boca e falou isso na oração, ela foi tão cheia do Espírito que assim que ela parou de falar, ela estava tão cheia e tremendo que ela não caiu, mas ela precisou sentar. Ela não caiu, não se jogou no chão nem nada. Ela sentou no chão e orava e falava, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Ela foi cheia do Espírito e o Senhor. E o interessante de tudo é que eu tinha certeza que era o Senhor que estava falando comigo, né? A voz daquela jovem mudou um pouco, a sonoridade da fala dela, porque eu já conhecia ela há um tempo, mas mudou um pouco. E aí a voz saiu como um mel suave, enfim. E aí, um tempo depois, eu perguntei para minha mãe, para minhas irmãs, né? E quem estava na oração se lembrava o que aconteceu aquele dia. A gente estava orando, né? Pedindo para Deus abençoar. Senhor, abençoe nossa família, abençoe os irmãos da igreja. E de repente, quando a gente começou a falar e orar, Senhor, nós te amamos, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós entregamos a Ti as nossas vidas. O Senhor tomou aquela jovem e o Senhor falou comigo. E de lá para cá, com tudo que eu passei e passo, aquela voz ecoa até hoje. Então, queridos, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, tá bom? A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para o bem daqueles que falam o nome de Deus ou de Jesus, porque você falar o nome de Deus ou de Jesus no final da oração não significa que você o ama. Você crer que Deus existe não significa que você tem certeza e convicção que Ele existe. Você acreditar em algo é só acreditar, que você pode acreditar ou não, mas ter convicção de que Deus existe. Só quem tem convicção de quem é Deus na sua vida, de verdade e na existência, é quando você tem uma experiência com o Senhor, ou tem uma revelação, como aconteceu com Pedro, por exemplo. Jesus, depois de um bom tempo, depois de andar com os 12, ele parou em determinado lugar e falou com os 12, quem diz os homens que eu sou?
que é que os homens falam de mim? Eles falam que eu sou o quê? Que eu sou quem? E aí os discípulos de Jesus, Pedro, João, Tiago, estavam ali e falaram, uns dizem que que o Senhor é Elias, que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus, sim, tudo bem, eu até entendo. E vocês que andam comigo, já entenderam, já compreenderam quem eu sou? Aí Pedro, de repente, abre a boca e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele imediatamente e diz assim, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, ter convicção e certeza de que Jesus era o Cristo, o Verbo de Deus, Deus encarnado, só por uma revelação. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado és tu, mas quem te revelou isso foi meu Pai, porque você, pela sua inteligência, pela sua experiência de vida, nunca você ia entender e compreender, ter convicção de quem eu sou, mesmo andando comigo já há um bom tempo. Entendeu, querido? Entendeu, minha querida? Então, o Evangelho, ele não depende da Escritura, a Escritura só faz parte. Paulo falou que a letra mata, o Espírito vivifica, e o Espírito de Deus revelou para Pedro quem era Jesus. O Evangelho depende da Escritura e depende da revelação do Espírito de Deus em nossas vidas. Senão, tudo perca de tempo. Amém? Senão não tem relacionamento com o Senhor, se não tem relacionamento com o Espírito Santo. Tá bom? A palavra que eu queria deixar para vocês é essa. Vou colocar no grupo esse vídeo. Como eu disse, por enquanto vou ficar aqui no grupo com vocês. Eu deixei só eu como administrador para a gente não ter alguns problemas, algumas pessoas colocar coisas desnecessárias. Como eu disse, o projeto é para pessoas que pregam o Evangelho, é para pessoas que são líderes, é para pessoas que querem pregar o Evangelho, entender o Evangelho de forma mais profunda, né? Entender o Evangelho, a simplicidade, porém, o poder do Evangelho. E assim que possível, eu acredito que o Senhor em algum momento vai preparar um lugar para nós, alguns de nós estarmos reunidos, não precisa ser muitos, até porque aqui no grupo tem pessoas que tem um irmão lá de Candeias, entendeu? Tem irmão aqui no grupo que é de São Paulo, tem irmão aqui no grupo que é daqui de Salvador, só que é de outro bairro, né? E eu tava vendo um auditório pra gente com ar-condicionado legalzinho, com espaço legal, né? Por causa do Covid, R$ 500 foi o mais barato que eu achei. Eu, infelizmente, ainda não tenho condições para também nos reunirmos, tá? Os irmãos que já me conhecem sabem o que eu penso sobre dinheiro, sobre pedir, etc. Eu sei que é necessário, que precisa. Alguns irmãos falam, Rony, você vai precisar pedir, você vai precisar que os irmãos colaborem para a gente estar... Não, isso vai acontecer, mas isso vai acontecer de forma natural, tá bom? O Evangelho não depende disso. Há necessidade sim de congregarmos, estarmos juntos, com certeza, não descarto isso nunca. Paulo falou isso, há essa necessidade sim, humana e claro, espiritual também. Mas se o Senhor preparar, eu como alguns irmãos sabem, eu sou técnico de enfermagem, o meu salário não dá para alugar no momento um espaço para a gente se reunir. Por isso que por enquanto eu vou ficar aqui, tá bom? Se alguns irmãos quiserem conversar comigo sobre em relação ao espaço, irmão, eu tenho interesse em colaborar, eu tenho interesse em isso, me chame no privado, converse comigo, tá? Principalmente os que já me conhecem, tá bom? Fiquem à vontade, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Qualquer coisa em relação ao material que eu for colocando, me chame no privado, tá bom? Fale comigo, principalmente os irmãos que são maduros na fé, tá bom? Que Deus abençoe vocês, dê um dia de paz, e não esqueçam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é os que acreditam em Deus. Acreditar é só um detalhe, amar é outra coisa, tá bom? Por isso que o mundo está perdido, os casamentos acabando, porque não existe amor, tá?
existem outras coisas, mas o amor genuíno, o amor verdadeiro, só Jesus nos ensina. Tá bom? Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus, porque Deus é amor e Ele nos ensina o que é amar. Por que temos que conhecer Jesus? Porque Ele é amor. E Ele provou isso, né? A gente prova isso no casamento, por exemplo. Tanta dificuldade no casamento e a gente precisa amar, se esvaziar, né? Se esvaziar para perdoar, se esvaziar para aceitar, se esvaziar e aí vai, tá bom? Mas na caminhada a gente vai conversando, a gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar porque o evangelho, porque o casamento, a família, a base é a família, a base é um casamento bem estruturado, ou se não for no casamento, para as pessoas que estão pregando, que são solteiras, enfim, o que importa é que seja o evangelho, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo, fica com Deus e não esqueçam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Amem a Deus de verdade, apenas não creia, tá bom? Beijão, fica com Deus.